Meu amigo, você tá sabendo Nicolas Ferreira quase tirou o SBT do ar em entrevista tensa? Você tá sabendo disso aí? Eu também não tô sabendo não, então a gente vai ver aqui agora. Deixe o seu like, galera. Vamos ver o que aconteceu aqui, porque isso é novidade pra mim. Minha Nossa Senhora. Venha comigo porque agora a gente vai fazer uma pequena jornada. E olha que nós estamos falando do Brasil. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse a leitura em relação a como o governo Lula conseguiu pautas dentro do Congresso Nacional, pautas positivas até então no início, mas como o senhor analisa o cenário agora, portanto, das atuações do Congresso Nacional? Vai haver o recesso, né? Mas a suspensão de pautas de interesse do governo sinaliza que o governo Lula deve ter dificuldade em 2026? Pedro, mais uma vez, muito boa noite SBT. Antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui o evento no SBT com diversos políticos, e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, quanto também para a nossa democracia. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença, de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda assim, a presença de políticos ela é muito importante, e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema, que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político, e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover, eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro e tem responsabilidade. Então, como um amigo do Inclusive naquele dia lá que foi todo mundo lá, né? Dessas pessoas aí que ele tá falando. Em seguida, o SBT teve uma queda de audiência enorme, né? Eu não sei como é que tá agora, né? Coloca nos comentários aí, galera. Você acompanha o SBT? Alguma coisa mudou? Não? Porque eu não tô acompanhando também. STF, do SBT, e o SBT sendo um amigo do Brasil, e sabendo que o SBT fez parte da infância como a minha, de um menino da favela, que aos domingos comia um frango frito ali com seus avós, vendo o show do Silvio Santos, o Praça é Nossa, o Chaves, o show do Milhão, e que não era somente entretenimento, era de fato uma formação de geração. Então, isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimentos de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu peço para que considerem com muito carinho essas minhas palavras. Obrigado pelo espaço, Leandro, e agora respondo a sua pergunta. Com relação ao Lula e ao seu mandato, a gente sabe que a direita não tem praticamente nada. A esquerda, ela possui os poderes como o STF, as maiores indicações, colocou agora o maior líder da direita na cadeia por um golpe fictício e tem praticamente o poder da máquina estatal ao seu lado. Ou seja, é muito difícil você combater uma máquina dessa forma. E ainda assim, desde o começo desse ano, com o meu vídeo do Pix, que mostrou que, inclusive, agora eu tinha total razão desse intento do governo Lula de olhar para o seu imposto de renda com a intenção de arrecadar mais, um governo que a cada vez arrecada mais, 3 trilhões, bate recorde de arrecadação, mas ainda assim o povo brasileiro não consegue ver essa resposta no seu dia a dia. Então, a grande dificuldade, de fato, que nós temos de enfrentar é uma batalha entre a verdade e a mentira, de um governo que tem muito poder agora. Ok. Deputado, em relação ao primeiro trecho da sua fala aqui, eu compreendo o seu posicionamento, compreendo o posicionamento de vários telespectadores e fãs do SBT, mas gostaria de ressaltar um ponto aqui. Foram enviados convites para várias autoridades, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele representou, portanto, o Supremo Tribunal Federal, ele compareceu representando o Supremo Tribunal Federal, mas várias autoridades foram convidadas para participar do evento aqui no SBT. E um ponto que eu posso destacar para o senhor é que o SBT tem um compromisso com os fatos, tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso em fazer o jornalismo equilibrado. É tanto que a gente está conversando agora sobre esse assunto aqui abertamente, sem nenhum problema, né? Dando uma satisfação também aos telespectadores, né? Fique à vontade, portanto, para poder o senhor opinar, para o senhor dar suas opiniões. A nossa questão aqui é trazer os dois lados, né? O ministro Alexandre de Moraes estava como vice, portanto, presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, ele compareceu aqui ao evento do SBT, né? Mas, mais uma vez, eu reitero, o nosso compromisso é com o jornalismo de qualidade. Um jornalismo que compreenda a situação do nosso país. O nosso país está dividido, está polarizado. A gente consegue identificar isso, eu consigo identificar isso. Eu sempre prezei na minha carreira como jornalista, o senhor me conhece há um bom tempo, né? Lá atrás até, pelo respeito dos dois lados. A gente entende o posicionamento de um lado, entende o posicionamento do outro lado, mas eu garanto ao senhor, o SBT News, portanto, tem o compromisso com a informação, com os fatos. O nosso compromisso é com a qualidade da informação. Eu, por exemplo, aqui, eu vou citar os fatos para todos que estão em casa, os principais fatos do dia, né? E faço questão de não dar minha opinião, porque a gente entende que os nossos comentaristas, um comentarista com uma visão vai dar a sua opinião e o outro comentarista com uma visão diferente vai dar outra opinião. E aí sim, quem está em casa, quem acompanha o SBT News, vai tirar a própria conclusão.
Então a gente preza por isso, um jornalismo equilibrado. Lembrando que o presidente, o Edson Fachin, não compareceu ao evento do SBT News. E, portanto, quem compareceu foi o ministro Alexandre de Moraes. O senhor fique à vontade, porque essa é a nossa intenção, dar espaço para todos os lados. Posso fazer a segunda pergunta? Se me permite, por favor, por favor. Se me permite, só para finalizar este tema, e reiterando aqui o posicionamento de que, óbvio, como emissora, há uma defesa clara dos princípios, que inclusive foi escrito dia 3 de maio de 88, se eu não me engano, pelo Silvio Santos, e eu, como parlamentar, preciso, obviamente, defender a Constituição Federal, e a Constituição Federal é bem clara quanto à atuação dos ministros do Supremo Federal. Então, poderia ser qualquer um que estaria infringindo a Constituição Federal, afinal de contas, um juiz da Suprema Corte, ele deve julgar, ele não deve emitir opiniões fora dos autos. Então, só para também deixar claro aqui que isso não é uma opinião do parlamentar Nicolas, mas é algo constitucional. Espero que minha fala tenha sido bastante clara. Acho que a gente pode prosseguir para não ficar em algo... E a gente não vê isso, né? A gente só vê ministros aí dando entrevistas. O cara nem parece que é mais ministro, velho. A gente sabe o que eles são, que lado político eles têm que não eram pra ter, né? E vai indo, né? Até algum dia a população acordar e ver que eles estão fazendo o papel errado. Vamos ver, né, o que vai acontecer. de infinito, acho que deixei meu ponto bem claro e, enfim, fica à vontade para poder prosseguir a entrevista. Né? Ok. Assim como os demais, o senhor terá total liberdade em falar o que quiser aqui no SBT News. Combinado? Deixa eu fazer outra pergunta. Ok. Deixa eu fazer outra pergunta agora. Deputado, como é que o senhor vê agora o desafio da direita no Congresso Nacional, hein, para 2026? Olha, a direita, ela tem um desafio muito grande na parte da comunicação, Leandro. Eu digo isso porque eu trabalho essa comunicação, sempre faço vídeo voltado para as pessoas que não concordam comigo. Afinal de contas, eu aprendi isso biblicamente, né? Você não deve pregar para convertidos, mas para não convertidos. Eu acredito que a direita precisa também compreender isso para alcançar outras pessoas. E dou um exemplo. Nós tivemos, por exemplo, a votação para poder derrubar o aumento do imposto, né, do IOF, e nós conseguimos uma grande vitória. Quem quer pagar esse imposto? Ninguém quer. É uma vitória para a sociedade brasileira. Mas o PT acionando o STF, e aí o Alexandre de Moraes decide que a nossa decisão ela não é válida e, portanto, derruba, e aí há o aumento do imposto do IOF. Ou seja, isso para a sociedade, se não há uma boa comunicação, fica como se nós fôssemos o inimigo do povo, porque, na verdade, esse imposto só iria incidir sobre pessoas ricas. E é uma mentira. Isso incide, obviamente, também. E sabe o complicado disso aí? Depois eles aparecem falando mentira, falando que foi o pessoal da direita que aprovou isso aí, mano. Aí o que acontece? O pessoal que é desatento, que não acompanha as notícias dos canais certo, ficam espalhando fake news por aí, fica igual aquelas tiazinhas do Zap lá, compartilhando mentira, velho. Na ponta, no consumidor final. Nós tivemos, por exemplo, a aprovação do PL antifacção, que é o endurecimento de leis contra o crime organizado, e a esquerda coloca como se fosse uma defesa de corruptos, o que também é uma mentira. Essa mesma esquerda, PT e pessoal, que vota contra o aumento de penas para crime hediondo. E crime hediondo, senhores, é pedofilia, é estupro, é roubo seguido de morte, né, que é latrocínio, portanto, eles votaram contrários a isso. Mas, como eles têm uma parte de uma grande imprensa, eles possuem artistas, né, globais, eles possuem um grande aparato, até mesmo midiático, no sentido de dinheiro do seu imposto, para poder financiar essas propagandas, tanto na internet, quanto também no dia a dia, né, nos jornais, acaba que a comunicação fica como se nós tivéssemos votado um PL favorável aos corruptos, o que não é verdade. Por exemplo, quero dar um último exemplo aqui no meu caso. Eu aprovei um projeto na Comissão de Educação para poder impedir que aconteça nas escolas públicas o que está acontecendo agora, que é um absurdo, que é a aprovação automática. Um aluno, não sei se vocês sabem, telespectadores do SBT, no Brasil de escola pública, se ele não atinge a média da sua sala de aula, ele ainda assim passa, porque tem uma aprovação automática. E eu fiz um projeto para poder acabar com isso. Afinal de contas, você desestimula o bom aluno e você também recompensa o mau aluno por ele não estudar da forma correta e atingir uma média. E a esquerda votou contra. A esquerda votou contra, por exemplo, ter segurança nas escolas. Então a comunicação é muito importante. Esse é o grande desafio, de colocar que o Congresso, sim, tem mais congressistas, como todo lugar existe, mas que existe uma parcela que tem trabalhado pela população, muito embora o Executivo, na minha opinião, tenha deixado muito a desejar e tem sido, de fato, um inimigo do povo. Agora, deputado, a direita está satisfeita com o nome do senador Flávio Bolsonaro? Qual a sua avaliação? Olha, a escolha do Flávio Bolsonaro para 2026, foi feita... Ok, sim. A escolha do Flávio Bolsonaro foi feita, né, pelo nosso líder Jair Bolsonaro, e tem dois pontos importantes aí. O primeiro, não é só somente pelo peso do sobrenome Bolsonaro eleitoral, porque muitas pessoas subestimam o sobrenome Bolsonaro, mas vamos lá. Se você olhar, desde junho ou julho, Jair Bolsonaro está sem redes sociais. Ele está preso, primeiro presidente que está preso por não ter cometido corrupção, mas por um golpe, enfim, fictício, um julgamento completamente parcial, onde 5 juízes, praticamente 4, são algozes do presidente Bolsonaro. Até falei que eles colocaram 5 argentinos para poder julgar o Pelé. E nisso, você percebe que ainda assim, em diversas pesquisas, o nome Jair Bolsonaro aparece, inclusive, à frente do atual presidente, que se utiliza da máquina pública e também do Supremo para poder combater o seu inimigo Jair Bolsonaro. Então, não é somente pelo sobrenome, o peso eleitoral, mas também pelo segundo ponto, extremamente importante, que é a lealdade. Você pode questionar a escolha do Flávio, mas é inegável que o Bolsonaro, a pessoa que ele mais confia, é o filho. Então, esse filho recebe a confiança dele para poder disputar, porque a lealdade agora é um ponto muito importante. Agora, deputado, o senhor vê um pouco de falta de unidade entre a direita, não só no Congresso Nacional? É natural que no momento agora haja divergência, né, entre tanto deputados quanto senadores, parlamentares, políticos da direita. O senhor acredita que essa divergência pode prejudicar um projeto da direita para 2026?
Olha, a gente tem divergência até dentro de casa, né? Com as pessoas que a gente mais ama, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Eu acho que a divergência ela é extremamente saudável. Eu concordo em discordar. Eu acredito que quando todo mundo estiver pensando da mesma forma, aí tem alguma coisa errada. O que eu vejo é que a direita, ela é como um corpo, né? Cada um tem uma função e muitas das vezes o que é se pintado é que somente um modelo de político é o ideal. E eu acredito em algo diferente. Eu acredito que deve-se, obviamente, todos ter a mesma essência, os mesmos princípios e cada um ter uma função. Você pode olhar, por exemplo, quando se trata a respeito de combate à pedofilia, ninguém melhor do que Magno Malta. Quando se trata de conhecimento do Nordeste, o André Fernandes é um cara extremamente capacitado. Quando você olha para a figura, né, no sentido de Jair Bolsonaro, é impreterível que ele seja a pessoa que dê a continuidade, ele dê as cartas para a continuidade da política no sentido da direita. Quando você olha, temos no âmbito de feminismo, é inegável que Ana Campanholo tem um conhecimento absurdo. Você vê a Bia Kicis, né, que tem um conhecimento também jurídico muito, muito profundo. O Ramagem, que tem um conhecimento de segurança pública também extraordinário. Ou seja, para mim, cada um faz parte deste corpo, cada um na sua função. E é normal que as pessoas elas tenham algum tipo de resistência, talvez com quem se destaca mais, com alguém que está conseguindo furar mais a bolha ou comunicar com outras pessoas. E o que eu prezo é pela coerência. Então, você pode pegar os meus vídeos desde quando eu era pequeno, né? Aí com os meus 17 anos de idade, você vai ver que eu mantenho a minha coerência daquilo que eu acredito que são os princípios que são norteadores para ter um Brasil melhor. Então, muitas pessoas acabam não compreendendo isso, acabam achando que deve se bater em somente uma tecla. E eu vejo que nós precisamos alcançar outras pessoas, porque, principalmente para o executivo, precisa de 50 mais 1. Não adianta a gente perder a qualquer custo. Nós precisamos de 50 mais 1. E ano que vem, a gente não pode perder, porque o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula e de PT. Deputado, essa semana agora há uma previsão na pauta da Câmara dos Deputados, justamente de um parecer sobre a cassação do deputado do mandato, né, Alexandre Ramagem, e também em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro. No caso do Eduardo Bolsonaro, a decisão partiria da mesa diretora. O senhor vê a possibilidade de uma possível cassação dos dois mandatos, deputado, ou não? Não há previsão desse assunto ser colocado em discussão por Hugo Mota? Leandro, mais uma vez, eu tenho que bater na tecla de que hoje, eu dei uma declaração semana passada, pode soar pesado para quem não está inteirado, mas eu disse o seguinte, olha, entregar a chave do Congresso para o STF ou para o Moraes direto, porque afinal de contas, nós temos uma decisão de derrubada de OF, ele interfere. Você tem uma decisada de não caçar a deputada Zambelli, e você não precisa concordar com ela, não precisa gostar dela, mas constitucionalmente quem caça mandato é o Congresso. E nós não caçamos, a Câmara decidiu não caçar, e ainda assim o Alexandre de Moraes foi lá e deu uma canetada para poder derrubar a decisão do Congresso, assim como ele fez anteriormente com a decisão do IOF. Portanto, o que eu sinto é, o que o Congresso decidiu, o que a mesa decidir, ainda tem um poder supremo, né, que acima dele não há nenhum outro, não há quem a recorrer, então muito provável que a Câmara não casse, que a mesa também tome a decisão de não caçar. É porque se continuar assim, é melhor todo mundo sair fora, porque tá só gastando nosso dinheiro. Deixa os reis lá tomar conta do jeito deles mesmo, já se tiver tudo perdido, né? Mas graças a Deus a gente tem esperança. Flávio vai ganhar as eleições e a limpa vai começar a ser feita. Temos que tirar todos os senadores que são contra, cara. Tirar todos, fazer uma limpa, uma faxina geral, para o nosso Brasil ter uma solução. E o STF decida o contrário. Infelizmente, essa é a insegurança jurídica que nós temos hoje no nosso país. O senhor acha que a decisão da defesa da deputada Carla Zambelli em renunciar foi o melhor caminho, deputado, ou não? A Câmara saiu um pouco... Eu acho que foi um cálculo jurídico. Eu acho que foi um cálculo jurídico, Leandro, pelo fato de que se ela sofre as consequências da cassação, ela fica inelegível por 8 anos, e nós sabemos que em 8 anos muita coisa pode mudar. O Lula mesmo, há 8 anos, estava preso, condenado em 3 instâncias por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, e hoje é presidente da República. Então, assim como também o Bolsonaro agora está preso, e quem sabe, pode também virar o presidente da República, né? Pelo visto, o brasileiro gosta de um ex-presidiário, né? E no caso da Zambelli, eu acho que ela optou também por essa estratégia de renunciar para que, durante esse tempo, vá que ocorra uma mudança e ela possa concorrer e obter aí os seus direitos políticos de volta. Deputado, caso haja uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, isso se referindo ao deputado Alexandre Ramagem, qual deveria ser o melhor posicionamento da Câmara dos Deputados, na sua avaliação? A Câmara e o Senado, ou seja, o Congresso, ele precisa retomar o seu poder. Eu me recordo que antes de Jair Bolsonaro ser presidente, sempre se falava em harmonia dos poderes, porque agora não tem mais harmonia entre os poderes, nós precisamos retomar isso. Hoje, o Congresso, infelizmente, ele está subjugado ao poder judiciário e também ao poder executivo em vários momentos. O que eu sinto é que nós precisamos retomar aquilo que é nosso por direito. Nós não estamos conseguindo nem legislar, e não é por falta de competência nossa, nem por vontade, é porque, infelizmente, o poder está desbalanceado. Todas as decisões do Brasil estão se passando somente por um poder. Digo isso porque eu mesmo fui vítima da derrubada de todas as minhas redes sociais no segundo turno das eleições de 2022 e até hoje existem somente 2 pessoas que sabem o porquê. Chama-se Alexandre de Moraes e Deus, porque ninguém mais teve acesso ao processo e eu só retomei minhas redes sociais por conta de uma pressão política. Afinal de contas, faria muito feio o deputado mais votado do Brasil não ter as suas redes sociais quando tivesse empossado. Então foi uma decisão política e não jurídica. Eu sinto muito. Hoje o que temos no Brasil é um relacionamento jurídico, conhecimento jurídico zero. Eu tenho na minha estante um livro de direito constitucional do Alexandre de Moraes, que eu estudei na minha faculdade, mas que infelizmente não serve de nada, e ele mesmo se auto-refuta. Portanto, eu acho que o Congresso precisa restabelecer o seu poder de legislativo, de fiscalização executiva, e não fazer como eles estão fazendo agora, que eu, querendo fiscalizar o executivo, estou sendo ameaçado, acionam o PGR a todo momento para poder derrubar as minhas redes sociais, inclusive me prender por conta de posts na internet. Então, como que eu vou exercer o meu
o meu direito parlamentar se eu não posso fazer aquilo que o parlamento é por definição, falar. Eu não posso falar. Eu chamei o Lula de ladrão no exercício do meu mandato e estou sendo processado criminalmente. Posso ser preso por isso. Não acho que isso é democracia, afinal de contas, chamaram mais de 4, 5, 6 anos todo mundo da direita de genocida e não aconteceu nada. Ou seja, a lei, pelo que me parece hoje, só favorece os amigos do Rio. Deputado, qual a saída para a direita na sua avaliação hoje, já visando, olhando... É isso que eu falo, galera. A direita só apanha, mano. Quando a esquerda fala alguma coisa pra prejudicar a gente com calúnia, mentira, sabe, difamação ou acusações, não dá nada. Agora, fala você qualquer coisa sem querer, mano. Às vezes é um negócio que você ali se atrapalhou na hora de falar de alguém, sabe? Ou então mesmo se falou a verdade, eles vai lá e você é processado, você é preso. Pra eles não dá nada, só pro povo da direita. Por isso que a gente tem que reagir, meus amigos. Tem que tirar esse governo do poder o mais rápido possível. lá para 2026. Qual seria a solução para a direita conseguir, portanto, ter mais força no Congresso Nacional? Aí eu acho que você vai responder aí e eu vou questionar com uma pergunta que eu fiz lá no início, por favor. Sem problemas. Eu estive agora recentemente em El Salvador, que era o país mais perigoso e violento do mundo, com mais de 130 mortes por 100 mil habitantes, e eles fizeram mudanças graduais, mas extremamente importantes, que inclusive eu vejo como modelo para o Brasil. Eles perceberam que o crime organizado dominou por completo os territórios de El Salvador, que a legislação penal precisava ser transformada e o primeiro passo era dominar o Congresso, porque o Congresso, tendo maioria, você consegue fazer as mudanças estruturais necessárias. Então não é somente eleger o presidente da República, precisa ser do Congresso para poder fazer as mudanças necessárias. Então ano que vem é um ano extremamente importante, não somente para eleger um novo presidente, mas também para ter um novo Congresso, um Congresso que de fato vai fazer as mudanças necessárias. Hoje, por exemplo, se a gente vai fazer uma proposta de redução de impostos, não passa. Por quê? Porque a Câmara, literalmente, e o Senado aprovou somente aumento de impostos. Não com o meu voto, tá certo? Votei contrário. Mas com o apoio de muitos da esquerda para poder aumentar impostos, para poder não aumentar as penas para a criminalidade. Então eu vejo que o Brasil, ano que vem, precisa se atentarem muito aos deputados e senadores, porque só assim a gente consegue fazer uma mudança gradual. E aí depois, aos poucos, a gente consegue fazer uma mudança no próprio Supremo Tribunal Federal, a gente consegue fazer uma mudança também no que se diz respeito a um pacto federativo no Brasil, que eu acho que precisa, porque nós temos vários Brasis dentro do Brasil. E aí acaba que cada um tem a sua especificidade e a gente não consegue legislar de forma mais específica, mas acaba colocando todo mundo, todo o Brasil na mesma forma. E isso acaba sendo muito deficitário para nós como país. Então eu vejo que o primeiro passo é Congresso. Jair Bolsonaro costuma dizer que, olha, me dê 50 mais 1 do Congresso que eu mudo o Brasil. Eu compartilho do mesmo sentimento. Agora, deputado, sobre a questão do PL da dosimetria, como é que o senhor vê esse projeto? Está no Senado? Bom, é isso aí, meus amigos. O vídeo chegou ao final. Peço muito like de vocês. Comentei Flávio22. O link do vídeo original tá aqui na descrição, meus amigos. Grande abraço. Fui.